Amém. Bom dia a todos. Fazia tempo que não estava aqui de manhã, né? É bom, eu gosto. Para falar a verdade, eu sou das manhãs. E eu gosto muito de ministrar de manhã. Então, para mim é um privilégio dobrado estar aqui. E eu queria compartilhar com vocês, nós estamos aqui no último fim de semana de serviço, né? Casa de servir ao Senhor. Eu queria compartilhar com vocês a respeito disso. Mas compartilhar a respeito daquilo que concerne a cada um, primeiramente, no individual. Na semana passada à noite, eu ministrei a igreja e falei a respeito do conceito do eu e minha casa servirmos ao Senhor enquanto família, né? É bacana isso. Quem tem o privilégio sabe que isso é muito bacana. E quem não tem, sabe que isso é algo alcançável. É algo que é desejo de Deus, que é vontade de Deus. E que cabe a nós, cabe ao nosso empenho, para que a gente possa alcançar esse objetivo. Mas eu falei para vocês aqui agora, falarem a respeito de eu e minha casa servirmos ao Senhor. Considerem-se casa do Senhor, porque afinal de contas, cada um de nós é um templo de habitação do Espírito Santo de Deus, amém? Então, sendo um templo de habitação do Espírito Santo de Deus, nós também somos casa do Senhor. E casa que serve. Logo, família e outros não terão o mesmo efeito no serviço se nós, primeiramente, não servirmos nós mesmos ao Senhor com alegria, com paz, com excelência da parte de Deus. Amém? Então, servir a Deus não é algo muito fácil, né? Eu sempre pergunto, por que é tão difícil viver esse chamado? Afinal de contas, trata-se de um chamado mesmo. E é um chamado para todos nós. Se nós olharmos lá em Marcos 8, 34, o Vlad vai colocar para nós. Marcos 8, 34. Tem aí um chamado do Senhor para servirmos, que diz assim: Então, chamando a si a multidão, e juntamente os seus discípulos, lhes disse: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vou repetir lá o versículo. E chamando a multidão, juntamente com os seus discípulos, disse: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Saiu um aleluia aí? Glória a Deus, eu vi um aleluia solitário, aleluia! Porque é bom servir a Deus, gente. Eu sei que quando a gente ouve essa convocação, talvez não seja uma descrição assim, das mais aprazíveis em relação à vida cristã. É uma convocação para um chamado que mais parece uma advertência do que uma propaganda de algo assim gostoso, né? Mas parece uma advertência do que um convite a algo que nos deixe assim empolgados. Mas Jesus fala mesmo que a vida cristã, o serviço na vida cristã, ele fala em calcular preço, ele fala em vender tudo, e ele fala em negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Honestamente falando, né, sejamos honestos primeiramente com cada um, não é dos chamados assim mais empolgantes, é? É algo que para nós, fala no nosso racional de uma forma assim bastante estranha, e algumas vezes até negativa, restritiva. Por quê? Porque nós estamos muito acostumados às coisas voltadas para nós mesmos, para os nossos interesses, para aquilo que nós reputamos ou achamos bom e conveniente, para os planos, para os objetivos que a gente traça, não é? Cada um de nós tem aí mais ou menos formatado, os mais jovens, uma estrutura para o futuro. Nós, os menos jovens, já temos uma estrutura formatada para o presente, né, com alguma experiência até do passado. Mas cada um de nós
têm os seus próprios desejos, os seus próprios sonhos. E certamente, numa análise crítica, não é uma coisa que faça parte imediata, pagar o preço, carregar uma cruz, servir de forma espontânea a outros que não nós mesmos. Naturalmente falando, o homem natural, ele busca primeiro a sua satisfação. Aliás, o mundo que nós vivemos, a cada dia mais, isso é propagado. E em todas as áreas que nós possamos ter contato. Aliás, se a gente ligar a televisão, Hollywood é especialista, né? Ela foi formada no sentido de que se pudesse criar uma sociedade que consumisse a autossatisfação e o próprio prazer. E com isso criar produtos que dessem lucro aos judeus que fundaram os estúdios lá estabelecidos. Então as coisas que aparecem nos filmes, a maneira de se vestir, o comportamento das pessoas, as marcas daquilo que é utilizado, nós acabamos tendo contato com coisas que muitas vezes nós nem sabíamos que existia. E de repente elas se tornam necessidades prioritárias nas nossas vidas. E nós vemos ali que o importante, e a sociedade americana tem demonstrado isso claramente, é que eu esteja bem, é que eu me sinta bem, é que eu esteja em primeiro lugar, que os meus objetivos sejam alcançados, que todas as coisas concernentes a mim mesmo estejam supridas e comigo tudo vá bem. Mas e o outro? Não é? De que forma eu sirvo sequer alguém próximo de mim? É fato que casamentos, inclusive, acabam fracassando. Por quê? Porque os cônjuges não têm a disposição natural de servir uns aos outros. É interessante ver, esse gatinho está querendo ser servido desde o princípio, né? Ele está atrás do Arles, ele apaixonou pelo Arles, ele está assim apaixonado mesmo. Então nós vamos ter que servir o gatinho, tá vendo? Amém, olha lá, viu? O gatinho gostou do Arles. Mas os nossos cônjuges também querem atenção, eles também querem ser servidos, e muitas vezes nós não estamos preparados para servir. Nós estamos procurando pessoas que venham a nos servir. Não é? Isso não é uma coisa que aconteça com um ou com outro somente. Acho que é uma coisa que acontece assim, meio que de forma geral. E infelizmente muitos casamentos, muitos relacionamentos fracassam por esse olhar singular que cada um tem para consigo mesmo. O Ares já vi ele repetir isso algumas vezes. A última vez que eu ouvi ele repetir isso foi no casamento do Ricardo e da Gabriela, 2 anos e meio atrás. Ele virou para os dois, né, abençoando, porque tem gente que nos chama para fazer casamento. Eu não faço casamento, tá? Eu abençoo casamentos. Fazer o casamento, quem faz é o casal lá quando vai no seu secreto. Aí eles fazem, eles casam, tá bem? Nós não casamos ninguém, nós só abençoamos isso. E ele estava lá abençoando a Gabi e o Ricardo, e ele conhece, como ele citou ele mesmo, o Ricardinho, desde que o Ricardinho usava boias nos braços para nadar. Um movimento muito mais de perdoar do que qualquer outra coisa. E este perdoar é uma forma de servir. Porque nós muitas vezes nos juntamos a pessoas e nós temos a ideia de que nós vamos mudar essas pessoas. Nós não estamos aqui para mudar ninguém. O Senhor, através da sua palavra, através da experiência com o seu evangelho, com os exemplos que ele nos deixou, ele sim nos transforma, ele não muda, ele nos transforma em novas pessoas. E transformados, nós perdoamos. Porque perdoar também não é uma coisa fácil e nem inerente. Mas eu digo isso porque para servir é preciso também perdoar. Não é fácil servir. Amém? Eu no passado achava essa atitude de servir bastante intrigante, né? E eu não tinha assim tanta convicção de que servir a Deus fosse algo que trouxesse assim uma recompensa do ponto de vista humano. Mas a convocação que Jesus faz aqui, ela é algo assim excepcional.
ela nos chama, como seres individuais, a nos juntarmos e prestarmos juntos um serviço coletivo em benefício de todos. Um exemplo bem prático, veja bem. Deixa eu dar um exemplo claro, rápido, para a gente pegar no breu. Nós cantamos aqui ainda há pouco, Aclame ao Senhor. Todos conhecem a canção, Aclame ao Senhor? Vocês cantaram agora há pouco? Meu Jesus, Salvador. Vocês sabem quem fez a canção? Quem fez a canção é uma mulher chamada Darlene Zeshek. Qual é o ministério dela? Esqueci agora, deu branco. Hillsong, lá na Austrália. Uma igreja enorme. Você sabe como essa canção aconteceu? Ela cantava, ela era cantora no mundo secular. E o marido tocava. E quando os dois vieram para a igreja, ele passou a cuidar de toda a parte de músicos e de gravações e coisas concernentes à música na igreja. E ela, a líder de louvor. E Deus começou a dar a ela composições, muitas. E no servir da igreja, na mudança do mundo secular para a igreja, eles tiveram, assim, uma transformação bastante grande de vida. Apesar de trabalhar numa igreja grande, próspera, a gente sabe que o mundo traz tentações e recompensas diferentes. E ela, enfrentando isso, buscava, juntamente com o marido, ter um filho. E eles não conseguiam ter o filho, fizeram um tratamento, e ela engravidou depois do tratamento. E aí um dia os dois, cada um partindo de um lugar, se encontraram no médico para fazer a primeira vez a ultrassom, né, da criança. Escutar o batimento, né, ver aquela manchinha bem pequenininha ainda, meio imperceptível. E quando fizeram o ultrassom, o médico colocou lá o aparelho e não escutou nem sequer batimento cardíaco. Ou seja, a criança tão esperada, tão batalhada, de quem estava servindo ao Senhor, estava morta dentro do ventre dela. Imagine assim, nessa circunstância de mudança, né? Você saindo das coisas seculares, dedicando especificamente ao ministério, você buscando de Deus esse favor, e você alcança, e de repente a criança está morta. A sensação deve ser a de menor recompensa possível, né? Você deve realmente ficar naquele momento de bico com Deus, no mínimo. E infelizmente os dois estavam em carros separados, como eu falei, e era distante da casa deles, eles tiveram que voltar para casa cada um no seu carro. E ela se lembra de entrar no carro, e quando ela entrou no carro, tipo, Deus, o que é isso, né? Chorando em prantos, o que está acontecendo comigo? Deus deu para ela essa canção. E ela saiu louvando, veio com letra, música e todo o resto. E ela saiu louvando essa música, que é hoje um hino, né, que nós cantamos e declaramos. Imagina você declarar, meu Jesus, Salvador, outro igual não há. E você está com o filho morto dentro de você, a tua maior esperança. Né? Aclame ao Senhor, toda a terra, poder, majestade a Ele. Claro que, vendo a história dela hoje, ela continuou servindo a Deus. Isso não a deteve de servir a Deus. E ela é líder de um dos maiores ministérios, um ministério bastante próspero. Ela tem uma família formada, com filhos, marido, tudo como ela um dia talvez tenha sonhado, muito mais do que ela tenha sonhado. Mas ela não se omitiu de servir a Deus simplesmente porque aconteceu um problema, porque um revés aconteceu. Ela não acreditou a Deus o revés. Ao contrário, ela creu que Deus era maior do que a circunstância, maior do que o revés. E que servir a Deus é um privilégio. E é um privilégio de fidelidade. Porque se eu for fiel com Deus, Ele será fiel comigo. Então eu digo isso para vocês, porque para mim também não é uma coisa que aconteceu assim naturalmente, né? Porque olhando, de repente, seguir Jesus pode envolver uma espécie de abnegação de si mesmo e algumas vezes envolvido até em um sofrimento pessoal, uma contrariedade. Não que alguém precisa perder um filho, não estou dizendo que isso vai acontecer com você,
Mas algumas vezes nós perdemos alguns privilégios pessoais que nós conquistamos e que nós reputamos como extremamente importantes. E a gente não consegue abrir espaço para isso. Servir a Deus, muitas vezes é mais básico do que a gente imagina. Jesus demonstra isso claramente para nós, né? As pessoas demonstram isso para nós todos os dias. Eu acho que vocês, ao sentarem nessas mesas hoje, vocês podem constatar um pouco do que seria o serviço, né? Ou uma parte do que é servir na casa de Deus. Pessoas prepararam essas mesas. Alguns tiveram o insight da parte de Deus a respeito de como, das cores, da montagem, da disposição. Outros colocaram isso em prática. Alguns estão aqui servindo. A Gabriela veio ainda há pouco aqui colocar água no meu copo. E pessoas receberam você na porta. Existe aquele que abriu a igreja, o que ligou as luzes, o Vlad que não solta lá do som. Graças a ele nós temos aqui tudo funcionando, caminhando, e não é fácil ficar ali atrás, né? Os músicos. E eu mesmo, que estou aqui em obediência a Deus, compartilhando com vocês algo que Ele colocou no meu coração. Talvez, pensando friamente, cada um aqui tivesse algo diferente como plano para fazer nessa manhã. Algo que pessoalmente trouxesse uma recompensa imediata, talvez até mais interessante. Mas eu lembro que todas essas coisas são fugazes. Elas duram exatamente o momento em que elas se prestam. E quando você se dispõe a servir a Deus, quando você se dispõe a atender o chamado, a atender a convocação, você vai ver que a cruz não é um instrumento de martírio nem de sacrifício. Pelo contrário, é o lugar onde você deposita aquelas coisas de menor importância e recebe recompensas infinitamente maiores, mais prazerosas, mais alegres. Coisas que não duram somente um momento, mas que fazem a diferença na sua vida como um todo. Quando você se dispõe a servir a Deus de alguma forma, você tem a tua vida primeiramente transformada. E você tem também a oportunidade de transformar a vida de muitos. Às vezes são pequenos gestos, são pequenas coisas. Eu não creio que na igreja nós vivamos uma realidade como acontece no mundo secular, onde há meritocracia, né? Hoje eu começo isso, depois eu progrido para aquilo, depois eu me torno aquilo, e no final das contas eu estou no lugar do Arles. Não é assim que funciona. Não é assim que a coisa funciona, né? Se você tem dúvidas a respeito disso, nós vamos ter aqui no segundo semestre o curso de autoridade. Você vem aqui, assista, anote, mas coloque em prática, porque só anotar não resolve. E você vai ver que as coisas não funcionam assim. Mas de toda forma, na igreja nós somos chamados a diversas coisas. E eu me lembro, ainda hoje com uma alegria enorme, e é daquelas coisas que ninguém pode tirar de você. Ninguém pode chegar e roubar, ninguém pode chegar e se apropriar. Não há nada que possa tirar isso de você. Eu me lembro com uma alegria enorme que uma das primeiras tarefas que eu exerci na igreja era ficar na porta recebendo as pessoas. Quem estava na porta hoje recebendo? Levanta sua mão aí. Eu costumo estar lá junto, vocês sabem disso, né? Eu gosto de ficar ali na porta. Isso é uma coisa que marcou a minha vida para sempre. Mas naquela ocasião, nós estávamos na comunhão, na Bírio Soares, onde hoje é o Correio, né? A de baixo. A gente tinha aquela portinha do meio, que dava direto no templo, e uma maior que você passava pelo átrio e depois entrava no culto, nas portas maiores. Eu ficava com o Roberto Loureiro, falecido Roberto Loureiro, marido da Miriam, meu amigão. Ficávamos os dois, era uma porta estreitinha, era a porta menor, nós ficávamos lá nós dois, recebendo e abraçando as pessoas. Era um momento assim, bacana, especial, porque, volto a dizer, eu como libanês eu tenho o costume de beijar todo mundo. Homem, então, para mim é normal, faz parte do negócio. E muita gente hoje beija e cumprimenta, fruto daquele tempo. Porque quando olhavam para mim primeiro, que esse cara está me abraçando e me beijando? Era uma coisa estranha, era um negócio assim meio repulsivo, né? Que sujeito mais estranho, cheio de intimidade. E o Roberto, que era mais espontâneo ainda do que eu, no mínimo, fazia a mesma coisa. Então nós recebíamos as pessoas. E isso trazia uma atmosfera de Deus diferente. Porque não era algo que a gente fazia assim por nós mesmos. Mas Deus nos dava um prazer, uma alegria especial.
E quando você é bem recebido em qualquer lugar, as coisas mudam. Você gosta de ir num lugar qualquer que seja e ser mal recebido, ser maltratado? Tem alguém que gosta disso? Tem alguém que gosta de ser convidado para alguma coisa e passe desapercebido e lide bem com isso? Jesus mesmo deixa isso claro. Para, eu entrei aqui e você não me deu água para lavar os meus pés. Não derramou óleo sobre a minha cabeça. Ei, como é o seu conceito de servir? Alguém vai na sua casa e você não serve pelo menos um cafezinho? É no mínimo uma falta de atenção bastante grande, não é? Até porque hoje tem maquininha de café, né? Você não precisa nem fazer. Você aperta lá, põe a cápsulazinha, sai o café pronto. Mas aqui na casa de Deus nós somos chamados a uma autorrenúncia de coisas que eu garanto a você não são tão importantes quanto você imagina que são. E que trazem uma satisfação que não dura. Mas quando Deus te usa na obra, seja para receber na porta, para servir uma mesa, para compartilhar a palavra, ou para cuidar da vida de alguém, orar por alguém, essa satisfação, essa recompensa que não há palavras em nenhum idioma que eu conheço, ela inunda você de uma forma que marca a sua vida no presente e no futuro. Ela marca você para sempre. Quem já cuidou de alguém, quem já teve a oportunidade de ministrar alguém, de orar por alguém, de auxiliar de alguma forma, sabe o que eu estou falando. E o que eu quero nessa manhã é incentivar o coração de todos para que nós sejamos uma igreja de serviço. O chamado na vida do Ares e da Lilian é para que nós sejamos uma igreja capacitadora de pessoas que sirvam. E sirvam com excelência. Mas não é para um e para outros. É para todos. Quando o Roberto sapateia aqui, diz que se pudesse amarrava todo mundo e acorrentava todos, se ele pudesse ele obrigava a estar aqui no EMPRA. Ele não está fazendo isso porque nós estamos buscando plateia ou porque a gente quer ver o sucesso de cadeiras cheias. Não, não. É porque o desejo do nosso coração, o dele, que está à frente da escola, é que todos tenham a oportunidade de serem capacitados para servir e para servir melhor na casa do Senhor. Porque se você não sabe, aliás, pergunte a pessoa, diga à pessoa que está ao seu lado, Deus tem dons especiais na sua vida. E acredite você ou não, ele tem uma função específica para cada um de nós. E quando eu não faço a minha função, o que acontece é que a função dos outros acaba sobrecarregada. Deixa de ser uma questão que trata apenas de mim, mas envolve a outros. Eu vejo muitas vezes alguns que se dedicam ao serviço aqui passarem certos apertos. A Jane na EBD eu vejo com constância isso acontecer. Às vezes ela se vê lá sozinha com um monte de crianças, tendo que unificar as coisas e arrumar de algum jeito. Vocês pouco veem a Jane aqui de verdade, a não ser quando ela está ministrando. Senão ela está lá. E o que ela está fazendo lá? Servindo. Se você perguntar se ela gostaria de estar aqui sendo ministrada, ela vai dizer certamente sim. Mas Deus disse o quê? Vá lá e sirva lá. Melhor é dar do que receber. E obedecer está acima de todas as coisas. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então servir a Deus não é um martírio, não é um castigo. A cruz não é o que a nossa cultura, não é, propaga como um instrumento de tortura. Não, isso já aconteceu na vida de Jesus. Para que na minha vida e para que na sua vida, isso não voltasse a acontecer. O convite dele é um convite de liberdade. Para que a gente pegue essas coisas que nos limitam, as coisas que nos prendem, e que a gente coloque isso na cruz. Para que nas nossas vidas sejam vencidas.
E isso não é fácil, realmente não é fácil. Eu vou trazer um exemplo para vocês, para ilustrar muito bem o que eu quero dizer. E não é um exemplo meu, tá? É um exemplo de um colega de ministério que serve ainda hoje nesse mesmo local bem afastado. Na verdade, fica em Autônia. Autônia é uma cidade do noroeste do Paraná. É uma cidade, acho que de 30, 40 mil habitantes, não tem mais que isso. Esse amigo, ele namorava uma moça, são negros os dois, ela tem acho que 1,49 e ele 1,60. Super altos, gigantes. Pequenininhos no tamanho, mas gigantes na ousadia, no serviço de Deus. Porque ele era um cabeleireiro no Rio de Janeiro, daqueles cariocas bem descolados, né? Cheio de gíria e coisa, sujeito super simpático e tal. E ele tinha um salão bom, um salão bacana. Ele tinha assim uma remuneração bastante interessante. Sujeito que bem simples, de origem bem simples, né? Nasceu no morro, veio do morro, e como ele dizia, desceu o morro e chegou na Zona Sul. Ele tinha um salão de cabeleireiros que era super bem frequentado, salão misto, homens e mulheres. Ele tinha uma prosperidade interessante. E era um profissional conceituado, alguém bem reputado. Eu não me lembro exatamente o que a Flávia fazia, mas eu acho que era alguma coisa ligada à área social. Formada, acho que se eu não me engano, em assistência social, uma coisa assim. Era uma coisa ligada à área social, mas ela também tinha a remuneração dela, os dois namoravam. Igrejas diferentes. E para juntar todos os interesses, eles resolveram um dia, mais do que atender um chamado, acabar com a divisão, né? Porque ela frequentava um ministério, ele outro, ninguém chegava à conclusão onde devia ir. Vá na autoridade que eu digo para você onde você deve ir, tá bem? Porque o cabeça é o seu marido, amém? Então, onde seu marido frequenta, você deve frequentar. É assim e ponto. Os dois foram fazer em Autônia, como é que é o nome? Não é MTM, esqueci o nome do que a gente faz em 5 anos. Fala aí, Lucas, você que é... Seminário, boa palavra, quem? Seminário, isso. Foram fazer seminário em Autônia. Os americanos montaram em Autônia, muitos e muitos anos atrás, um seminário super bem equipado, que hoje está bem largadinho, muito largadinho. Mas era um seminário bem bacana, com alojamentos para receber as pessoas e tudo. E eles recebiam um determinado número de casais. Eu sei que eles largaram a prosperidade do que eles tinham, venderam o que tinham, calcularam por quanto dava o dinheiro, arrumaram um patrocinador ou outro, casaram e foram para o seminário. Eram acho que 4 casais só em todo o seminário que podiam morar como casal no seminário. E passaram no seminário 4 ou 5 anos, não me lembro agora. Só que eles foram por uma cidade extremamente pobre e pequena. Na ocasião, era uma cidade muito pobre e muito pequena. Hoje a realidade mudou muito. E eles, terminado o ministério, queriam exercer, eles queriam servir. E não encontraram oportunidade, nem com o pessoal do seminário, nem com os que estavam estabelecidos localmente, uma oportunidade de servir. E Deus colocou no coração deles algo bem simples. Simples mesmo em todos os aspectos. Fazer as coisas que eu fazia. Foi o que Jesus disse para eles. E se nós lembrarmos de algumas coisas que Jesus fazia, ele, por exemplo, curava cegos, já disse, cuspindo lama, e fazendo lama cuspida e tacando no olho. Ele abraçava leprosos. Ele lavava não somente pés. Ele cuidava de tarefas e coisas que naturalmente não nos tocam o coração, né? Lidar com pessoas que estão assim ou enfermas ou em situação difícil de convivência. Alcoólatras, drogados. Ele vivia com pessoas e atendia pessoas. O ministério dele não era esse, exclusivamente isso. O ministério dele era servir a todos. Mas ele servia especialmente também a essas pessoas. E eles foram tocados por essa parte do ministério e foram atender pessoas no bairro mais pobre de um lugar bem pobre. E eu não sei por que cargas d'água, eu acho, se não me engano, que a diretora da escola, uma escola da prefeitura, era cristão, era simpatizante, cedeu lugar para eles fazerem reuniões. E eles se reuniam ali e os dois cuidavam
da vida dessas pessoas. As pessoas eram prostitutas, eminentemente prostitutas e ex-boias e boias frias na ocasião. Prostitutas e boias frias. Na escala social, nós estamos pensando naquilo que a maioria de nós não gostaria de ter nenhum contato. E eles foram ter contato com essas pessoas. A coisa era tão... Eu não estou falando de prostituta de alto nível financeiro, alto nível de remuneração, não. É prostituta de não ter dinheiro para comprar sabonete e tomar banho. A Marcela teve que fazer cursos para aprender a fazer desodorante, sabonete caseiro, para poder compartilhar com as pessoas e ensinar para elas o que era asseio, limpeza. Eles não sabiam, não fazia parte do dia a dia. Então tinha doenças diversas. Porque mesmo sendo pessoas que tinham um lar, né, por mais simples que fosse, elas não tinham asseio. Eu acho que não tinha nem banheiro em casa, boa parte. Eles dividiam a despensa da casa deles, que, como diziam eles, mal dava para os dois, entre todos os que estavam. E assim eles foram implantando um ministério. A questão é que eles estavam numa escola pública, numa esquina, e na esquina em frente era o meretrício, ou o lugar onde a prostituição era exercida. Na frente era um bar, onde estavam também os alcoólatras que eles cuidavam. Qual o resultado disso? O dono do bar e do meretrício começou a ficar extremamente invocado com eles. Começou a ficar bravo, mas bravo de verdade. Bravo mesmo. Por quê? Porque a música estava cantando, o rolo estava acontecendo. Gente, eu estou falando de uma divisão de rua daqui naquela parede de terra. E eles do lado de cá, na janelinha da escola, orando e intercedendo pelas vidas que estavam naquele lugar. Eles passavam horas servindo em oração pessoas que eles nem sabiam quem eram e que à primeira vista não tinham nenhum interesse, ou não causavam nenhum interesse, não traziam nenhuma recompensa a ninguém. Eles oravam por bêbados, por drogados, por prostitutas, por pessoas de nenhuma renda social, de subsistência. Isso começou a incomodar o cara de tal forma que um dia, Marquinhos dormia lá num barraquinho mesmo, eram 2 cômodos, como dizem, né? 2 cômodos e um banheiro agregado. Um dia ele foi lá, bateu na porta, você é o pastor que cuida desse negócio? Blá, 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 blá. Ele falou, sou. O cara puxou o revólver e pum, pum. Não matou. Porque o cara fez pum, pum, fez o barulho pum, pum. O Marquinhos viu o fogo do pum, pum. E não aconteceu nada. O cara jogou a arma nele, isso ficou, pimba, e se mandou. Adiantando um pouco a história, eles pararam? Não. E eu estou falando de servir a Deus em condições abaixo do nível do aceitável. O precário do precário. E continuar intercedendo. Você sabe o que isso aconteceu? Aconteceu que começou a esvaziar o prostíbulo. Começou a esvaziar o bar e encher a igreja. De modo que a escola estava pequena e o prostíbulo sobrando. E o dono do bar quebrou. Vocês já viram o prostíbulo quebrar? Esse quebrou. Quebrou o bar e quebrou o prostíbulo. O cara, não tendo como subsistir, botou o lugar à venda. O Marquinhos, que já tinha sofrido uma ameaça de morte do sujeito, não se fez de rogado, foi lá, bateu na porta e falou, eu quero comprar. Com que dinheiro? Nenhum. Ele não tinha dinheiro nenhum. O cara virou para ele e disse assim, eu vendo para qualquer um, menos para você, seu neguinho safado. Eu quero é matar você. Você já tentou, mas não conseguiu. E eles continuaram em oração e insistindo. Um dia, Marquinhos está lá atendendo pessoas. E atender pessoas, volta a dizer, envolvia, algumas vezes, lavar feridas, cuidar de feridas da alma que eram bastante graves, porque
Uma pessoa que foi prostituída a vida inteira, imagina você cuidar desta pessoa depois, vindo para Cristo. As coisas, não tinha nenhum ministério da Neuza para a gente mandar lá, não, fazer uma libertação, depois voltar e dar uma lapidada, sabe, um mitura helenista treinado, não tinha isso não, eram os dois ali no serviço. E eles tinham que servir fazendo o que nós estamos dizendo, preparando outros para servir, porque a igreja estava crescendo e as pessoas que iam servir eram aquelas mesmas. Hello? Um dia ele está lá servindo alguém, bate na porta, ele para se sustentar, ele trabalhava na prefeitura. Essa mulher indicou, ele prestou concurso para trabalhar na prefeitura, ele fazia um turno duplo. Bate na porta, ele conhecia a dona do cartório da cidade. Macumbeiraça. Daquelas de despacho. Bateu na porta e falou, ó, está aqui a escritura do lugar ali. Como? Não, está aqui. Você pode abrir a tua igreja, está momentaneamente no seu nome, eu coloquei no seu nome, mas nós vamos passar para a igreja e você vai montar a igreja que você quer naquele lugar para você beneficiar as pessoas. Como é que a senhora conseguiu isso? Ela falou muito simples, eu falei para ele, ou você vende para mim ou você não vende para mais ninguém porque eu não passo a escritura. Não precisou o Marquinhos fazer nada não, Deus moveu todas as coisas de todos os jeitos. E o ministério foi prosperando, prosperando, e eles conseguiram construir, e as pessoas melhorando, eles ensinaram as pessoas a costurar. Hoje, as facções começaram a vir para lá, e eles começaram a ensinar as pessoas a costurar, para sair da mão de obra escrava, né? Outros perderam o emprego, a prostituta deixou de ter emprego, e o boia fria deixou de subsistir para ganhar. Então eles passaram a costurar, montaram uma oficina de costura, conseguiram pessoas para ensinar, ensinaram essas pessoas a costurarem, elas se empenharam em facção. É uma das maiores faccionistas de jeans do Brasil, hoje é a Autônia. E a maioria dos membros hoje lá é proprietário da facção. Mas a igreja construiu, e eu me lembro que quando a igreja construiu, ergueu, o chão ainda era, o barro vermelho era chão queimado, e o barro vermelho da terra, quem conhece, é danado. Nós fomos chamados a servir lá uma vez, eu já havia ministrado algumas vezes. Eu me lembro que uma vez eu fui ministrar, eu vou explicar para vocês o que é servir. Eu estava assim, em cima de um cantinho assim lá no morrinho, vendo as pessoas chegarem. Chega de bicicleta, de carroça, de tudo que você possa imaginar. O carro do pastor, que era uma Paraty caindo aos pedaços, uma das portas era amarrada, fazia 30 viagens para buscar gente. Tinha gente que andava 2 horas para vir no culto. E eu olhando o pessoal chegar, de terno e gravata, presta atenção. Trepadinho lá no canto, eu e o Kiko do meu lado, né, olhando as pessoas chegarem no culto. De repente, eu desci, veio uma mulher de bicicleta, tinha um filho na frente, outro filho atrás da bicicleta. E a mulher chegou para mim assim, pastor, 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 ora por mim. Meu filho está com 39,5 de febre. Gente, onde é o posto de saúde? Nós temos que levar esse menino, ele vai ter uma convulsão. Marquinhos me cutuca e fala assim, amigo, posto de saúde? Serve aí, filho, ora a mulher, vamos orar por ela aí, que o negócio tem que sarar. E oramos pela criança, e oramos pela criança. Terminando de orar pela criança, ela vira e diz assim, pastor, aproveitando, dá uma oradinha pelo meu dedão. O dedão dela parecia uma couve-flor. Ela vinha pedalando e acertou uma pedra. O dedão era uma coisa indescritível. Alguém já orou por um dedão aí na vida, não? Eu orei por um, rapaz, era feio esse dedão. Estava feia a coisa. Aproveitando que servia era isso, né? Tacamos a mão no dedão. Eu me lembro da criancinha sem febre comendo areia, que era da construção do templo. Depois do culto, comendo areia. Estava boazinha. E a mulher do dedão, eu, cada vez que eu olhava, eu dizia, meu Senhor Jesus. No meio do louvor, você pensa que ela ficava paradinha, quietinha. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Assim que ela ficava?
Ela pulava que nem Davi, pulava e pulava e pulava. Falei, meu Deus, o dedo dessa mulher. Gente, servir a Deus é isso. Algumas vezes vão trazer para você um dedão. E não tem posto de saúde, não tem médico, não tem nada perto. E ou você manifesta o poder de Deus através dos dons que Ele te deu para servir ao próximo, ou alguém morre. Nós fomos para lá fazer um casamento, ele me convidou. 8 pessoas de uma só vez. Claro que eram todas ex-prostitutas. Então tinham algumas com filhos, adultos que entraram na frente. 8. Só que ele esqueceu de me contar que lá servia é servir. E a igreja bondosa me patrocinou a ida de avião até Maringá. Só que de Maringá nós temos que descer mais 280, 260 quilômetros de carro. Eu e Mari. E a turma da minha igreja, em 5, que era a capacidade lotada do carro, vieram virando madrugada adentro, pumba, para chegar lá de carro. Lembra disso, Ricardinho? Gabi? Você não estava ainda? Os caras desembarcaram do carro, e eu também, mais ou menos simultâneo, com 1 hora de diferença. Porque eles saíram antes que eu, para poder chegar junto. Sabe qual era a nossa tarefa primeira? Marquinhos e Marcela tinham dado esperando a gente um bom muito de vassoura e rodo. Que primeiro nós tínhamos que limpar o templo todinho, deixar ele bem bonitinho, tirar a terra vermelha para o casamento. Depois nós decoramos o casamento. Marquinhos, que era cabeleireiro, fez o cabelo de todas as noivas. Eu, com a bondade de Deus, limpei 90% dos meus paletós e todas as minhas gravatas. Botei os noivos tudo engravatado, bonito, de paletó. Ajeitamos os caras tudo bem ajeitado. Quando terminou de fazer tudo, nós tínhamos todos nós meia hora para tomar banho e abençoar na cerimônia. 8 casais. Nós fomos para a festa, hein, Mari? Foi feita no seminário. Eu não me lembro de uma festa assim tão agradável quanto aquela. Tinha coxinha, cocrete e coxinha a valer, enroladinho disso, enroladinho daquilo, esfirra de bacalhau, que só no Brasil, né? Porque libanês se vira no túmulo, esfirra de bacalhau, vai saber o que é isso. Esfirra, senhores, é de carne, de escarola ou de zátar, qualquer outra coisa é mera coincidência, amém? Logo, fomos para a festa, todas as pessoas se cotizaram, gente pobre mesmo. Mas não teve um que não fez com as próprias mãos bolo e salgadinho para a festa inteira. E nós comemos até sair comida pelo ouvido e dançamos todas até as 3 da manhã, com alegria, com júbilo. Uma bênção, um casamentão. E não foi nenhum buffet conhecido. Mas por que tão gostoso? Porque nós somos altruístas. Não. Porque quando nós servimos a Deus, Deus traz uma recompensa, Ele traz algo no teu coração. Eu ensinei meus filhos a dar nó de gravata, até hoje o nó de gravata que eles sabem dar e fazem são os que eu ensinei, porque meu pai me havia ensinado. Mas ensinar a dar nó de gravata para aqueles caras foi uma coisa inacreditável. O nego não sabia nem o que era gravata. Foi uma tremenda de uma bênção. Cansou? Lógico. Imagina você começar essa história toda na sexta-feira de manhã, no domingo à noite, você está de volta. Rapaz, foi puxado demais. Não foi fácil, não. Esgotados. Estamos falando de 1000 e tantos quilômetros aí na parada. Mas a recompensa não é oferta, não é dinheiro, não é carro, não é um obrigado. Até porque o obrigado quanto tempo dura? Obrigado, pastor. Tá aí, durou 2 segundos, 20 segundos, 10 segundos. Não que seja ilícito, não, por favor, agradeçam. Normal, ok, não é isso. Mas essa sensação, até hoje, quando eu falo, isso em mim arde com alegria indizível. Não é porque eu atendi os pobrezinhos, não é nada a ver com isso. É porque servir a Deus no inusitado, nas coisas que você nem imaginou que pudesse ser capaz, com dons que você nem imaginou que tivesse, com uma disposição que, uau, só Ele.
Isso aí não tem recompensa. Não existe ninguém que te possa recompensar da mesma maneira. Nada que você tenha sonhado pode ser parecido com isso. E por que eu estou enchendo vocês com essas informações hoje de manhã? Porque o que Deus espera de vocês é exatamente isso. Façam o que eu fiz. Venham após mim, siga-me. Olha o que ele coloca, e que eu acho extremamente importante, para nós estarmos concluindo. Olha o que ele coloca em João 12, no capítulo 26. Dá para colocar aí? João 12, 26. Se alguém quiser servir, vamos ler juntos esse negócio aí, não? Vamos? Então vamos lá. Se alguém quiser servir, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também quem? O meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Se você precisa de algum incentivo a mais, leia e releia quantas vezes necessário for e ore sobre isso. Porque se você quiser servir, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Não faltarão palavras, nem conselhos, nem sabedoria, nem poder de Deus, nem instrução e nem capacitação, nem dons. Porque o Senhor vai estar com cada um de nós. Nós somos o quê? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu sou a habitação do Espírito Santo de Deus, que manifesta o poder de Deus aqui na terra em nome de Jesus. A Bíblia diz que Ele é o penhor de que isso tudo é verdade. Ele é a garantia viva em nós de que o que ela diz que é verdade, é verdade. Servir a Deus. Esse mês nós estamos falando disso e hoje nós estamos concluindo isso. Eu gostaria que isso ficasse bem marcado em cada um de vocês. Para que vocês mesmos pudessem experimentar por vontade própria e encontrar uma maneira de servir a Deus, seja ela qual for. Se você se dispuser a servir, se você não fizer isso buscando recompensa pessoal ou reconhecimento de homens, porque é o Pai que vai te honrar. Se você fizer isso desprendido, com excelência, perseverante, eu tenho convicção de que você vai viver uma vida muito diferente. Mas muito diferente. É outra alegria, é outro nível. Agora, nunca se esqueça de uma coisa. Deus é um Deus de fidelidade. Eu posso ser levado à Autônia para aprender certas coisas. Mas você sabe o lugar onde eu vou aplicar essas coisas? Eu e minha casa serviremos aqui na comunhão cristã, Senhor. Porque se eu não servir bem a minha casa, eu vou servir bem os outros de que maneira? Como pode alguém com a casa bagunçada tratar da bagunça alheia? Nós somos chamados a servir primeiramente na nossa casa. É aqui onde Deus quer que a gente expresse primeiramente os nossos dons, os nossos chamados. Então nós temos que ser fiéis àquilo a que nós fomos chamados. E quem Deus nos colocou como autoridade. Isso é fundamental. Fidelidade é fundamental em qualquer relacionamento. Muito mais no serviço, que como eu disse, ele é coletivo. Ele é feito por indivíduos, de forma conjunta, a benefício de muitos, a benefício de todos. Amém?
Deus quer uma igreja capacitada que sirva, que corresponda. Amém? É assim que nós vamos em frente. É assim que nós vamos crescer. Nós temos aí um tempo, e eu gostaria que vocês pudessem conversar a respeito disso, orar a respeito disso, mas não simplesmente para compartilhar, porque a gente anota bastante, e anotar é muito importante, eu gosto de anotar. Nós ouvimos muito e ouvimos coisas, como o Roberto já colocou aqui, extremamente valiosas. Deus nos dá oportunidades aqui grandes, importantes, substanciais. Mas isso tudo não adianta, mesmo que a gente se derreta de orar um pelo outro, se a disposição em nós não for a de colocar em prática. Porque servir é uma decisão, e é uma decisão que deve ser colocada em prática. Amém? Como dizia minha sogra, ela não perguntava se você queria comida no prato, não. Ela não deixava o seu prato vazio. Ela colocava mesmo e saía comida pelo seu ouvido. Porque ela dizia que quem quer servir não pergunta, serve. É uma questão de atitude. Amém?